te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Velai, Senhor, nós os pedimos, com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-nos sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, no versículo de 14 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhes perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis de nada do que vem de fora e entra numa pessoa? Pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que sai as más intenções, imoralidade, roubo, assassinos, adúlteros, ambições desmedidas, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas sai de dentro de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses últimos dias nos mostra, sempre na primeira leitura, a obra da criação de Deus. Então vem vários dias mostrando todos esses acontecimentos que está escrito no livro do Gênesis. E a liturgia então chega hoje no livro do Gênesis falando, né, que Deus ele criou o homem, né, porque quando ele foi criando as coisas a cada dia, né, como diz as Sagradas Escrituras, ele foi vendo que era bom, por isso ele foi fazendo. E quando ele foi fazer o homem, o ser humano, ele viu que era muito bom. E aí então ele colocou, a obra-prima da criação é o ser humano. Tudo que existe, existe em função do ser humano.
E aí então ele criou e colocou o ser humano num jardim, e chamado Jardim de Éden, quer dizer, um paraíso, lugar de honra, né, para o ser humano. E Deus falou, né, que ali tinha que ter uma disciplina, ali tinha uma árvore que não era para comer do fruto dela, porque ali abria a mente, né, do bem e do mal. Mas não foi isso que aconteceu, então a desobediência, né, a escolha de Adão, né, quer dizer, não é o fruto, não é o fruto que tornou o homem impuro, foi a escolha, né, a desobediência. E aqui então no Evangelho fala dessas tradições que vivia, nós vimos no Evangelho de ontem, que os fariseus, mestres da lei, começaram a criticar Jesus porque comia com as mãos impuras, né, que não lavava lá os copos, os jarros, toda aquela burocracia que eles viviam. E então o que dá para nós entender, amados, é que Deus, ele criou o mundo, colocou o ser humano, né, orientou o ser humano, que o ser humano precisava, né, de ter um espírito de obediência, mas livre para escolher o que queria. E aí então as escolhas dos nossos pais não foram uma escolha boa, né, porque Adão e Eva, eles escolheram aquilo que foi a desobediência, onde custou caro para toda a humanidade. Mas esses mestres da lei, esses fariseus, que falavam lá do copo, que tinha que lavar a jarra, que tinha que lavar a mão e tal, quer dizer, eles falavam sobre a questão da tradição. Mas imagina só, quer dizer, Jesus, ele veio no mundo para trazer a salvação. E quantos o seguiram? E até hoje, quantos o seguem? Porque a sua palavra é uma palavra libertadora. Porque Jesus, ele fala com autoridade e poder. Ele tem poder sobre os espíritos maus e todos aqueles que obedecem a ele têm poder também. E aí, quantos seguiram Jesus? E quantos seguem Jesus? Quer dizer, aqueles que eram um povo conhecido como um povo religioso, que tinha autoridade sobre os conceitos dos judeus, eles ficavam lá criticando Jesus. Então existe uma desigualdade muito grande. Aqueles que eram para estar lá reconhecendo o poderio de Jesus, a pregação da palavra dele era para encantar. Quantos não se encantaram com a pregação da palavra de Jesus? E aqueles que estavam no meio religioso, eles não acreditaram, ficavam questionando, ficavam falando de uma forma contrária. E aí Jesus, então, no Evangelho fala, porque eles falavam que certos alimentos tornavam a pessoa impuro. A impureza, o pecado, o mal, não é no alimento, não está no alimento. Quer dizer, parece que usa de um pretexto para se defender de algo. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. O pecado, né, quer dizer, tudo isso que Jesus aqui falou da imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambições, né, tudo isso que está relatado aqui no Evangelho, são coisas que saem do coração. Não é do alimento que comeu, não. Então, que as coisas precisam ser muito bem esclarecidas e compreendidas. Olha, se fosse assim, é só deixar de comer um alimento e você ia para o céu, é facinho, né? Não, você para viver uma vida de cristão, você tem que viver concretamente. Você tem que ter um coração voltado a Deus. Não é cheio de falsidade, arrumando desculpa para os erros, não. Temos que ter um coração voltado a Deus, porque Deus criou esse universo, esse jardim, e colocou o homem e a mulher para cuidar dele. E com maldade no coração ninguém cuida. Por que a gente sofre consequências climáticas?
Porque nós não estamos cuidando do jardim que Deus deu para nós cuidar e fica lá inventando história. Né? Tem muitas pessoas inventando história, falando bobagem, cheio de preconceito, cheio de tanta coiseira. Parece que um vício político, guerra para todo quanto é lado. O que Deus pede é que o nosso coração seja um coração que ame, um coração que entenda, um coração que ajuda a cuidar da natureza criada por Deus e da obra maior da criação, que é o ser humano. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nós possamos fazer em tudo a vontade de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.